Fala pessoal, meu nome é Raul Góes e nesse canal eu falo um pouco das dicas e rotinas de um concurseiro concursado. Então, pessoal, eu ouvi os comentários, muita gente estava pedindo o vídeo dos recursos. Então, eu trouxe aqui, fiz o mais rápido que pude. Esse vídeo já está com um pouco menos de edição, mas vamos a ele. Ó, aqui a gente já começa na questão 27, é a questão de raciocínio lógico. Nela, a gente lembra que teve aquele probleminha do E, não foi? Porque a questão ela trazia o E, só que era um E depois de vírgula e que tinha implicação para a gente de conclusiva, de causa e consequência. Então, no meu recurso, eu vou abordar exatamente isso, que ela traz uma dúvida se você vai considerar ela aditiva ou ela uma implicação, ela conclusiva, uma causa e consequência. E trago também um argumento técnico, né? E o meu argumento técnico, né, é justamente a gramática normativa. Mas enfim, vamos ver. Vou ler aqui para vocês. A questão solicita a negação lógica de uma proposição composta unida pelo conectivo E. O gabarito preliminar considerou o item como certo, aplicando de forma puramente mecânica a lei de De Morgan para uma conjunção aditiva. Ou seja, pessoal, se for considerada uma conjunção aditiva, realmente vai dar certo a questão. Tranquilo? Mas eu contraponho que aparenta ser uma questão conclusiva, né? Entretanto, voltando aqui, a estrutura sintática da frase apresenta uma relação de subordinação semântica, que invalida a simplificação para uma conjunção lógica pura. Aí aqui o argumento técnico, eu trago Bechara, né? É um gramático, né, bem famoso. Aí, enfim, conforme ensina a gramática normativa, a conjunção E pode assumir valor incondicional ou conclusivo, dependendo do contexto. No caso em tela, o preço da matéria-prima subiu e o lucro diminuiu. A vírgula antes do conectivo e a relação direta de causa e efeito confere à frase um valor de subordinação adverbial. Em termos lógicos, a sentença é uma implicação. Então, eu justifico com o português que a frase indica uma ideia de implicação, ou seja, de causa e consequência, para puxar no sentido lógico o mesmo resultado. E mais uma vez, eu trouxe no vídeo anterior a questão e expliquei por que eu achava isso. E a Sebrasp usa de outros termos, além do famoso se tal coisa, então acontece outra. Ele muda as palavras para chegar na mesma questão de uma condicional. Então, eu trago esse argumento aqui. E se a proposição original é percebida pelo candidato como uma condicional, a sua negação correta seria P e não Q. Ao oferecer como respostas condicionais, a questão cria uma contradição. Na lógica sentencial, a sentença condicional jamais resulta em outra condicional. Aqui eu justifico, certo? Logo a questão, eu pedi a anulação dela, justamente por por ter dificuldade de entender o que a questão pedia, né? Ela gera dubiedade, tá? Então, isso aqui é um escopo do meu recurso. Eu devo talvez melhorar um pouco a parte final aqui, mas é basicamente isso. Então, você vê, pessoal, mesmo que a gente falou no vídeo anterior, é a ideia que você tem. Eu pedi um pouco de inteligência artificial para estruturar, mas é a ideia que você tem mais um pouco de argumento técnico. E é isso. Você pode usar de livro, você pode usar de material, de artigos, né? Enfim. Mas vamos para a próxima questão para o vídeo não ficar muito longo. Aqui é a questão 34, é aquela questão de equilíbrio químico. Ela é um pouco menor, e é isso, galera, a gente já traz aqui. Vou até ver se eu consigo botar aqui na edição a questão na tela, como eu trouxe no vídeo anterior, para vocês, para quem não viu o vídeo anterior, está situado. Mas enfim, na questão 34 é uma questão de equilíbrio químico. E ela tinha aquele problema da oxirredução, né, que você tinha produtos e reagentes dos dois lados. Então, uma adição de concentração em um elemento que sofre oxidação, ele falou que ia produzir mais de um elemento que sofre redução. Mas como tem dos dois lados, isso você não tem como responder a questão. Enfim, então aqui eu trouxe um argumento conciso. Ó. Solicita nesse recurso a anulação dessa questão. Conforme a literatura clássica, eu trouxe o Atkins, 2018, uma reação de oxirredução global em equilíbrio é a soma de duas semi-reações. Portanto, em ambos os lados da equação, reagentes e produtos, coexistem espécies em estados oxidados e reduzidos. Por exemplo, na reação Oxi1 mais Red2 resultando, né, Oxi2 mais Red1, o enunciado afirma que o sistema se desloca no sentido da formação da espécie reduzida. Entretanto, qualquer deslocamento, seja para a direita ou para a esquerda, seja no sentido dos reagentes ou no sentido dos produtos, resultará na formação de uma espécie reduzida e, concomitantemente, de uma espécie oxidada do outro par redox. Ao não especificar a qual par conjugado se refere, a questão torna-se
tecnicamente indeterminada. Então, galera, de forma concisa, a banca não quer floreio, certo? Você colocar autor, trazer uma literatura, não é florear, é você trazer embasamento técnico para o seu recurso, mas sempre conciso, sem florear muito, direto ao ponto, até porque as pessoas que corrigem recurso é que nem as que corrigem redação, elas corrigem vários recursos em pouquíssimo tempo, então ele quer algo objetivo e com embasamento, certo? Então essa foi a questão de equilíbrio químico. Vamos passar agora para a questão 68, que é a questão de convecção, né? Que foi da máquina de Newcomen, a questão de física. Eu vi até um comentário de um colega e até de outro que eles traziam que condução era só para regime estacionário. Eu até fui dar uma olhada na literatura e aí você vê que a condução está ligada muito a meios sólidos, né? Que a gente estuda, enfim, no ensino médio, a sólidos, e convecção já está ligada mais aos fluidos. E a irradiação, ela é a única que não precisa de meio material, né, para se propagar. Só que qual o ponto, galera? A condução, normalmente acontece nos meios sólidos, mas ela é vibração de molécula para molécula. Como na questão ela tem um contato direto do jato d'água no fluido, eu ainda achei válido entrar com recurso. Confesso que a questão do estacionário, dela ter, em geral, ocorrer em meios sólidos, enfraquece um pouco o meu argumento, mas, enfim, a gente vai tentar também solicitar alteração do gabarito de certo para errado nessa questão aqui, tá? Então, vou ler. Visto que a afirmação atribui incorretamente a convecção, papel predominante da transferência de calor durante a condensação do vapor. Então, é isso. Na questão, ele diz que o jato de água ele entra em contato direto com o vapor. Por ser um contato direto, não ser um processo mais lento, né, onde uma massa de ar mais densa desce e a mais leve sobe, né, que foi mais aquecida. Então, eu mantive a ideia que o processo principal seria por condução. Aqui no final, aqui ele explica mais um pouco, eu vou ler mais uma vez para vocês. Na máquina de Newcomen, como dito no texto, o resfriamento ocorre por meio da injeção direta de um jato de água fria no interior do cilindro, caracterizando um processo de condensação por contato direto, no qual a transferência de energia ocorre na interface entre as fases líquida e gasosa, prioritariamente por condução térmica em nível molecular e liberação de calor latente, ou seja, quando é calor latente é aquele que é a mudança de fase, né? Seja de líquido para gasoso, né? Enfim. A convecção, por definição, exige o estabelecimento de corrente de circulação no seio de um fluido, devido a gradiente de densidade, um mecanismo que demanda tempo e estabilidade incompatíveis com a condensação súbita e quase instantânea necessária para a criação do vácuo parcial nesse motor atmosférico. Então, e aqui a gente traz o nosso recurso. Então, pessoal, trouxe esses 3 recursos para vocês. Então, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixando claro que esse vídeo é um vídeo mais rápido, não teve para fazer tanto tempo para editá-lo, mas fez o melhor que pude para entregar aqui um pouco dos meus recursos para vocês. Um aviso claro, a gente não copia os recursos. O recurso copiado pode ser invalidado por banca, então pode usar como inspiração, mas usa para criar o seu. Outro ponto positivo, vi que no último vídeo surgiram comentários, tanto positivos e negativos, referentes aos recursos, né, aos argumentos. Isso é muito legal para a gente poder, enquanto uma comunidade, né, que fez a prova da ANSA, entender como seriam os recursos, quais são as questões mais anuláveis. Vieram outras questões também, questões de informática, né, poderiam estar fora de escopo, outras com erro mesmo de gabarito. Sugiro a todos executarem os seus recursos, todos aqueles que vislumbram alguma possibilidade. Como eu disse aqui, teve um outro recurso que eu até tinha o último, né, que eu estava mais confiante de ter êxito. A colega já trouxe um argumento que pode, enfim, enfraquecer um pouco o recurso, mas enfim, o importante é cadastrar e esperar a banca dar o veredito, tá? Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo.